Oiê, eu sou a Erika, formada em Relações Internacionais e também obcecada por livros. Bom, gente, nesse primeiro vídeo eu queria começar trazendo as minhas leituras de outubro. Foram mais livros do que eu geralmente leio, mas também foram livros um pouco menores, então acho que meio que compensou, deu na mesma que outros meses. O primeiro livro que eu li esse mês, na verdade, foi um conto da Ellie Hazelwood, que eu peguei no Kindle Unlimited, e o nome dele é Hot for Slayer. E, assim, eu li ele quando eu tinha acabado a série de Trono de Vidro, então eu queria uma coisa bem rapidinha, bem boba, que não me fizesse pensar muito, então eu amo a Ellie Hazelwood. Eu leio tudo dela, então quando eu vi no Kindle Unlimited eu falei, essa pode ser uma boa, né? O livro é sobre uma vampira e ela conhece esse caçador de vampiros já tem mais ou menos uns 500 anos. Ele sempre persegue ela, mas ela sempre acaba conseguindo fugir e ela até acha ele gatinho, mas ele é um caçador, né? Então meio que eles são inimigos. Quando ela vê ele, ela tenta matar ele, e quando ele vê ela, ele tenta matar ela. Meio que essa é a dinâmica deles. Mas aí um dia, ao invés dele tentar matar ela, ele ajuda ela. Ela tava lutando contra outro vampiro, ele acaba salvando ela, só que nisso ele acaba se machucando e ele perde a memória. E aí ela meio que ajuda ele, porque ele tá sem memória, ele não sabe que ele é um caçador, ele não sabe que ela é uma vampira, ele não sabe nem o nome dele. Então, como ele não tá tentando matar ela, aí ela acaba ajudando ele. Só que aí, nisso, ela fala, nossa, acho que eu gosto dele, sim. E aí, aparentemente, ele também gosta dela. Essa versão dele que não lembra de nada, que tá conhecendo ela agora. E aí, enfim, é super fofo. É um conto tão curtinho, acho que vocês já devem imaginar o final, né? Eles ficam juntos, mas eu não vou contar exatamente como isso acontece. É um livro super fofo, como eu falei, é um conto, então foi curtinho, foi super rápido de ler. E, bom, por ser assim, a gente já espera que não tenha um super desenvolvimento, mas acho que a Ellie conseguiu deixar a história boa mesmo assim, e acho que valeu a leitura. O próximo livro foi The Deal, o primeiro de Off Campus, que em português é O Acordo. E assim, já tinha um bom tempo que eu queria ler Off Campus, e... gente, é realmente o que você espera que vai ser. É um romance meio bobo, mas ainda assim é gostosinho de ler. Nesse primeiro a gente tem a história da Hannah e do Graham. Eles têm uma matéria juntos na faculdade. O universo inteiro de Off Campus se passa na faculdade, na Universidade Briar. E a Hannah e o Graham, eles têm uma matéria juntos, só que eles não se conhecem, eles nunca tinham conversado, até o dia que o Graham vai repetir na matéria se ele não passar na prova. Mas ele não pode porque ele faz parte do time de hóquei, então ele precisa muito de ajuda e ele vê que a Hannah tirou nota máxima na prova. Então ele fala, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela fica tipo, eu nem te conheço, eu saio fora. E aí ele enche muito o saco dela, vai muito atrás dela, até que ele consegue convencer ela a ajudar ele a passar na prova, mas com uma condição que é, ele vai fingir que tá namorando ela por um tempinho só, pra ela conseguir fazer ciúme no menino que ela gosta de verdade, que é um jogador de futebol. Só que aí nisso, enquanto ela ajuda ele a estudar e enquanto eles saem juntos pro pessoal ver eles e achar que eles estão namorando, é claro que eles se apaixonam, né? Não tinha outra opção. Assim, foi fofo, mas um pouco raso, não sei. É exatamente o que você espera. Então não tem muito o que falar, não tem muito o que criticar. Entrega o que promete. Se eu tivesse lido quando eu era adolescente, com certeza eu teria pirado muito, mas eu li agora com 23 anos, então pra mim foi um pouco bobo e a construção assim do relacionamento, apesar deles passarem muito tempo juntos e serem fofos, não é das melhores. Mas uma coisa foi que eu achei muito parecido com Icebreakers. Esse veio antes de Icebreakers. Icebreakers acho que é de 2020 ou 2019, alguma coisa assim. E até onde eu sei, Off Campus, esse primeiro saiu em 2015, acho. Então é bem mais antigo, mas as similaridades são muitas. Não tô falando que Icebreakers é cópia, mas assim, é a mesma dinâmica da protagonista. Ela tá numa competição e ela tem uma dupla que é horrível, que é super má com ela. E também ele ser jogador de hóquei, morar numa casa com os amigos dele e ter daddy issues, assim, foram muitas similaridades, então foi meio engraçado ler e aí ver isso. O próximo que eu li foi o segundo de Off Campus, The Mistake, e esse a gente tem o Logan, que é um dos melhores amigos do
Graham. São 4 livros, pra quem não sabe. Na verdade, acho que são 5, mas os 4 primeiros, cada um é focado nesses melhores amigos. Todos eles fazem parte do time de hockey, mas esses 4, eles são melhores amigos, eles moram juntos até. E aí no segundo a gente tem o Logan, que tá apaixonado pela Hannah, a namorada do Graham, do primeiro livro. Mas aí ele acaba conhecendo a Grace, e aí a história desse é... Esse é pior que o anterior, tá, gente? O Logan conhece a Grace por acaso, ele bate na porta do quarto dela, no dormitório, mas ele tá procurando o quarto de um amigo dele, e aí meio que ele pede o celular dela emprestado, aí ela convida ele pra entrar, aí convida ele pra assistir um filme junto, do nada, sendo que eles não se conhecem. Ela sabe quem ele é, porque ela tem um crush nele, mas ele não sabe quem ela é. E ela chama ele pra assistir o filme, aí ele aceita, aí do nada eles ficam, e aí é tipo, como assim? A vida real não é assim. Então, esse foi pior. A construção do casal eu achei esquisita. Achei do nada, assim, o desenvolvimento. Não... Ele tratou ela meio mal, porque eles ficaram nesse dia, e aí ele só saiu, aí depois eles ficam de novo, e aí ele só sai de novo, aí depois eles se encontram uma terceira vez, e ele fala, olha, desculpa, é que eu tô apaixonado por outra. Aí ela fica super puta, claro. Só que aí, depois disso, ele descobre que, na verdade, ele não tava apaixonado pela Hannah, ele só queria uma namorada. E aí ele vai atrás dela, ela fica tipo, não, cai fora, você me magoou, né? Mas aí ele insiste muito e consegue ficar com ela de novo, aí eles ficam juntos logo, bem cedo. Não é logo no começo, mas é bem cedo no livro. E aí acaba focando mais no problema com o pai dele também, que ele também tem daddy issues, que nem o Graham. Mas no final, claro, tudo se resolve e eles ficam juntos. Eu só realmente achei meio estranha. A construção do casal, assim, foi muito rápido pra mim e acabou ficando meio sem sentido. E aí, por isso, eu larguei. Aí, eu terminei o livro, mas não li nem o terceiro, nem o quarto e nem o quinto de Off Campus. Pretendo não ler e também pretendo não ler a nova série, né? Que além desses 5, tem também uma nova série que se passa na mesma faculdade, mas é no futuro. São os filhos deles, desses casais, desses primeiros 4 livros, eu acho. Alguma coisa assim. E eu não vou ler também. Aí o próximo livro que eu li foi Você, de novo. E é um livro que eu já queria ler há bastante tempo. Eu já tinha ouvido falar dele há um bom tempo. E eu baixei ele no meu Kindle antes de ler todos esses. E também antes de ler todos de Trono de Vidro. Então, assim, eu queria há muito tempo, mas eu demorei por algum motivo. E contar a história da Ari e do Josh e de todas as vezes que eles se encontraram durante um período de 10 anos. E assim, das 3 primeiras vezes que eles se encontraram, eles foram zero com a cara um do outro. Eles não se gostaram. Eles quase se odiaram. Ela mais odiando ele do que ele odiando ela, mas ainda assim ele não gostava dela, não entendia ela. Mas aí, acho que é a 4ª vez que eles se encontram mesmo, eles estão muito na merda, tanto ela quanto ele. E aí nisso eles acabam criando uma amizade, porque eles se apoiam e assim, eles têm... O Josh não tem tantos amigos, mas a Ari tem. Só que foi legal encontrar alguém que tava meio que na mesma situação péssima que ela estava. E aí eles se deram bastante apoio, foram construindo essa amizade de verdade. Eles têm personalidades muito opostas. Um traço super forte da personalidade da Arya é que ela não consegue ter amigos, que ela não fica. E ela não consegue ter relacionamentos também. Então meio que todo mundo é uma ficada pra ela. Mas aí, pra não estragar a amizade, eles não ficam, eles não querem ficar de jeito nenhum. E o Josh também, ele quer muito achar uma mulher, ele é contra ficar, ele realmente acredita em namoro e casar, encontrar a pessoa certa, a sua alma gêmea. Então eles realmente querem ser amigos, mas é claro que eles acabam se apaixonando, né? Não tinha outra opção, um romance. Eles acabam se apaixonando. E aí, por conta dessas diferenças, mas por conta dela, né, de não querer um relacionamento, eles acabam brigando muito feio. E aí ela até se muda de Nova York, que é onde eles moram, e arranja um emprego em outro lugar. E aí ela passa 1 ano fora, e ela se sente muito culpada por ter abandonado os amigos dela em Nova York. Ela conversa com uma amiga dela que fala, o que você tinha na cabeça? Eu tava aqui, eu podia ter te ajudado, e você só caiu fora. Por que você não enfrenta as suas coisas, né? Se você gosta dele, então fica com ele, não tem nada a ver. E aí o Josh, nesse meio tempo, ele consegue ajeitar a vida dele, o que é ótimo, porque assim, eles queriam ficar juntos, mas a vida dos dois tava horrível, então não fazia sentido você entrar no relacionamento.
mas nenhum dos dois conseguia ver isso. Apesar dela não querer estar no relacionamento, não era pelos motivos certos, era só por medo mesmo. E aí, bom, ele tava doido pra entrar no relacionamento, como ele sempre está, o que me deixa com muita raiva. Ele é muito chato e realmente demorou muito tempo pra eu gostar dele. Até hoje eu não sei se eu gosto dele de verdade. Eu achei a história muito legal, muito criativa. Amei ver eles se encontrando durante vários anos. Esses encontros e desencontros, eles se encontram e não gostam um do outro, e aí depois se encontram de novo e acabam virando amigos. E aí eles se separam, mesmo se gostando, e aí no final eles se encontram de novo, claro. E aí, então eu achei super fofo mesmo. Assim, é tudo que eu imaginei que seria? Não, mas foi bem legal. Eu acho que eu dou umas 3 estrelas. Bom, agora vocês vão perceber que do nada eu entrei numa vibe terror, thriller, Halloween, e eu não sei porquê, foi zero planejado. Mas como eu assinei o Kindle Unlimited esse mês, eu tava lendo só o que tinha lá. E assim, o pessoal fala que tem muita coisa se você souber olhar bem, mas eu ainda não sei olhar muito bem, então eu não achei tanta coisa assim. E aí eu acabei lendo o meu primeiro livro da Freida McFadden, e foi The Boyfriend. E eu gostei muito. Eu fiquei bem animada quando eu li. Realmente, o plot me pegou de surpresa no final. É a história de uma mulher, ela tem 35 anos e ela tá desesperada pra arranjar um marido, pra ter filhos. A mãe dela fica enchendo muito o saco dela por causa disso. Mas ela também é uma chata desesperada que acha que 35 anos acabou a vida dela, que ela tem que casar e ter filhos agora. O que me irritou muito, tipo, Queen, são só 35 anos, calm down. Então, já começo dizendo que a Sydney, a protagonista, me irritou pra caramba. E a história, enfim, ela tem 2 amigas, e aí uma dessas amigas é assassinada, e a polícia acaba descobrindo que é um serial killer, que namora as vítimas por um tempinho, e depois mata elas de uma maneira bem brutal. Assim, bem horrível. Enfim, aí ela tá super envolvida, ela fica super triste por causa da amiga, e aí fala, não vou sair com mais ninguém, porque que perigo, né? Todo mundo que ela saía, ela conheceu por aplicativos, então assim, como você sabe quem é a pessoa de verdade? Como você sabe que ela não tá mentindo? Mas, contra todo o juízo na cabeça dela, ela fala, a minha vida não pode parar. Eu sei que minha amiga morreu, que foi horrível, que tem um serial killer à solta. Mas assim, eu tenho que encontrar o amor. E ela continua saindo com caras. E bom, tem muitas reviravoltas. Você vai achando que é uma coisa, aí é outra. Uma coisa bem Freida McFadden mesmo. E aí, o final me pegou desprevenida. Antes de falar de fato qual era a verdade, eu já tinha pego, mas não fazia tanto tempo, então eu fiquei animada que não ficou de cara, sabe? O que era. E aí, como eu gostei, eu não soube parar. Aí eu fui pro segundo da Freida McFadden e li Never Lie. E assim, eu já adianto que eu não gostei tanto quanto eu gostei do primeiro. E conta a história de um casal que eles moram... Acho que é em Manhattan, mas eles moram na cidade, eu não tenho certeza se é Manhattan, mas é alguma cidade. E aí a mulher tá grávida e eles querem se mudar pro subúrbio, pra uma casa maior, para os filhos dele terem quintal e tal. Só que aí eles vão visitar uma casa e eles acabam ficando presos lá porque tem uma puta nevasca e não tem como sair mesmo. Só que aí, na verdade, é a casa de uma psiquiatra que tá desaparecida. Ela é super famosa, autora best-seller, mas ela tá desaparecida há 3 anos e ninguém sabe se ela foi morta ou se ela fugiu ou se ela foi sequestrada, ninguém sabe mesmo. Mas a casa dela tá à venda e aí eles ficam lá, porque eles não têm opção, estão na nevasca, né? E a mulher acaba encontrando uma sala secreta onde tem as fitas das gravações das sessões de todos os pacientes dela. E aí a mulher não se aguenta e começa a ouvir a fita, e aí a gente vai vendo passado e presente, que é uma coisa que aparentemente tem em todos os livros da Freida, mas depois vocês vão ver que eu li mais um dela, e tem nesse também. Tinha no primeiro, tem nesse segundo e no terceiro também. E aí, enfim, a gente vai ouvindo as fitas junto com a mulher e a gente vai ficando, meu Deus do céu, o que tava acontecendo lá? Isso tem alguma coisa a ver com o desaparecimento dela? E aí, enfim, muitas coisas. O plot não foi tão bom. Eu peguei antes e, assim, não gostei tanto desse. Achei meio fraco e meio esquisito. Pareceu que ela tava se importando mais em fazer um plot muito, nossa senhora, do que em escrever um bom livro mesmo. Mas, contra as minhas opiniões, os meus próprios conselhos, eu fui e li outro, como eu falei pra vocês. E esse que eu li agora foi The Inmate, e conseguiu ser pior que o segundo e o primeiro que eu li, então realmente...
não tô mais animada pra ler nenhum dela. Eu tenho uma menina que eu sigo que fala sobre livros também, e ela falou que o melhor livro da Frida é sempre o primeiro que você lê, e eu realmente acho que isso é verdade, porque às vezes me dá a impressão que ela reciclou todas as histórias dela e, tipo, aí fica meio esquisito, não tem tanta graça e as histórias não são tão boas assim, sabe? Esse é sobre uma mulher e ela vai trabalhar numa penitenciária de segurança máxima na cidade que ela cresceu, e a gente sabe que ela tem um filho e ela tá super nervosa de trabalhar lá, e o que faz sentido, né? Mas na verdade é porque um dos presos foi ela que colocou ele lá. Eles namoraram no ensino médio e ele tentou assassinar ela na mesma noite que ele assassinou 3 outras pessoas, amigos deles. E aí, enfim, ela encontra ele lá, muitas coisas acontecem, e esse o plot foi esquisito, no mínimo, eu diria. Assim, eu peguei metade dele, a outra metade eu fiquei surpresa, mas achei meio nada a ver. Então, assim, acho que já deu de Frida pra mim. Eu realmente não tenho interesse em ler nenhum outro livro dela, nem mesmo A Empregada, que todo mundo fala que é o melhor livro. Então, eu vou esperar o filme mesmo, que pelo trailer pareceu ser bom, mas realmente zero interesse em ler outro. E aí, agora, o 8º e último livro que eu li esse mês foi o meu primeiro do Rafael Montes, Dias Perfeitos. E assim, eu gostei bastante desse livro. Eu já sabia a história inteira dele, porque eu já vi outra menina falando sobre a história dele. Eu sei que também tem a série, então eu já tava por dentro de tudo, mas mesmo assim, eu fiquei muito chocada conforme tudo ia acontecendo, porque, meu Deus, que pavor. Que pavor. Tudo que a Clarice passou, eu não consigo nem falar. A história é sobre o Theo, um estudante de medicina, e ele é super esquisito. Ele não tem amigo nenhum. Na verdade, ele tem uma amiga que é um cadáver da aula de anatomia dele. É a única amiga dele. Ela tá morta, mas é a única amiga dele. E aí tudo muda quando ele conhece a Clarice. As coisas começam a ter graça pra ele, porque ele era super weird, né? Mas ele ficou obcecado com ela por causa disso, né? E acha que eles foram feitos um pro outro. Almas gêmeas, ela vai ter todas as qualidades que ele não tem, e ele tem todas as qualidades que ela não tem, e que eles seriam um super casal, mas ele é esquisito e doido. Então, ela claramente não quer ter nada a ver com ele. Ela fala pra ele, mas aí ele não aceita muito bem e acaba sequestrando ela. E aí, gente, daí pra frente, é só terror. É só coisa horrível acontecendo com a Clarice. Eu achei o final muito criativo e fiquei com muita raiva do Theo, mas eu sei que tem uma edição especial do livro que tem outro final, e a série também tem outro final. Eu não li essa versão diferente e também ainda não terminei de assistir a série, mas eu já sei um desses finais e eu prefiro do que o final original. E assim, eu achei um livro muito bom, realmente. Gostei bastante da história, gostei do desenvolvimento, mas eu tive muita dificuldade para entrar na cabeça do Theo. Então eu fiquei com muita dificuldade também de entender o motivo dele fazer as coisas, dele. Qual foi a linha de raciocínio dele que levou ele a pensar isso e aí levou ele a fazer isso? Tipo, não ficou muito claro pra mim. Eu sei que ele fez tudo porque ele queria ficar com ela. Tudo foi pra não deixar ela ir. Mas ainda assim ficou um pouco fraco pra mim. Não conseguia entrar de verdade na mente dele. E aí isso me tirou um pouco da experiência de tipo, tô lendo um livro, sabe? Eu sei que eu tô lendo um livro. Então, isso foi um ponto a menos, mas ainda assim eu gostei muito. Foi meu primeiro livro dele e eu com certeza vou querer ler mais alguns. Bom, gente, esses foram os meus lidos de outubro. Eu gostei bastante do mês no geral e li diversos autores que eu nunca tinha lido, então foi bem divertido isso. E, enfim, agora eu realmente quero dar uma pausa de thrillers e suspense. Já deu de tragédia pra eu ler. Então, realmente, em novembro, acho que eu vou vir livros bem diferentes por aí. Tchau, gente, e até o próximo vídeo.